Hoje, a gente precisa falar de um segredo do namoro online que quase nenhum homem aprende. E é exatamente por isso que os aplicativos simplesmente não funcionam para a maioria deles. Não importa se o cara tá no Tinder, no Bumble ou no Hinge, ou em qualquer outro aplicativo com nome moderno e promessa vazia de felicidade. O padrão é sempre o mesmo. O sujeito desliza para a direita como se estivesse trabalhando num call center emocional. Consegue alguns matches aqui e ali, e mesmo assim continua indo dormir sozinho. Então, se você não quer que aplicativo de namoro seja só mais um buraco negro que suga o seu tempo, sua energia e a sua autoestima, você precisa entender isso aqui. Porque transformar match em encontro e encontro em coisa real não é sobre sorte, algoritmo ou genética abençoada. É sempre sobre timing. E quase todo homem erra exatamente ali. Como tudo começa? Ou o clássico caso do cara que faz tudo certo e mesmo assim se ferra. Essa reflexão surge depois de uma conversa com um cliente meu chamado Pedro. O Pedro usa aplicativos de namoro já há alguns meses. O perfil dele está bem montado, fotos decentes, bio ok, nada que assuste alguém. E ele até consegue alguns bons matches. O problema? 0 encontros. Quando a gente começa a investigar mais a fundo, o padrão aparece rapidinho. As mulheres simplesmente somem. Às vezes depois de 2 dias de conversa, às vezes depois de uma troca excelente logo no início. Ghosting puro. Sem aviso prévio, sem bilhete de despedida, sem nada. Quando ele mostra as conversas, fica óbvio. O Pedro comete exatamente o mesmo erro que a maioria dos homens comete no namoro online. E comete achando que está sendo educado, paciente ou respeitoso. E antes de explicar esse erro, a gente precisa entender uma coisa fundamental sobre mulheres em aplicativos. O que um match realmente significa? E o que não significa? Quando uma mulher curte o seu perfil ou dá match com você, isso não significa destino, interesse profundo ou amor à primeira vista. Significa uma coisa só. O seu perfil passou no filtro inicial. Você não parece um psicopata, não parece um tio estranho e não escreveu uma bio reclamando de mulheres como se estivesse num fórum obscuro da internet. E depois disso, ela quer testar uma coisa simples. Esse cara é divertido? Rola uma química aqui? E aqui que vem o ponto que quase nenhum homem entende. Ela não precisa de 5 dias de conversa para saber disso. A química aparece rápido, às vezes na primeira conversa. Uma troca de farpas boa, uma piadinha afiada, um flerte leve. Pronto, interesse criado. E exatamente aí que começa a contagem regressiva. Pausa rápida, galera. Você vai deixar o medo te parar? Até quando que você vai esperar para conquistar qualquer mulher pela internet? Clica no link da descrição ou da bio e entra no nosso grupo de assinantes agora. A janela invisível e cruel do namoro online. Quando a conversa flui, o tempo começa a jogar contra você. E não porque você faz algo errado, mas porque o ambiente do aplicativo é um caos completo. Ela recebe novos matches todos os dias. Você pode ser interessante hoje e completamente esquecido daqui a 2 dias. Não por maldade, mas por distração. Vida real, outro cara mais insistente, outro assunto mais chamativo. Além disso, os horários quase nunca batem. Você responde à noite, ela de manhã, a conversa perde ritmo, a química esfria. E pronto, mais um match enterrado no cemitério do poderia ter sido. O Pedro tenta manter conversas longas, profundas, filosóficas, achando que está construindo algo. Mas na prática, ele só está perdendo o momento certo. E é aqui que entra a estratégia que resolve isso. A escalada rápida. A lógica é simples, quase óbvia depois que alguém te explica. E é justamente por isso que quase ninguém aplica. Deu match, a conversa flui, ela demonstra interesse, você avança.
Nada de esperar 4 ou 5 conversas ao longo de uma semana. Nada de virar amigo de mensagens. O objetivo é um só: tirar ela do aplicativo o mais rápido possível. Uma única conversa boa já é o suficiente. E a frase que funciona absurdamente bem é simples, cara. Me passa o teu número pra gente conversar melhor. Aqui no app, a gente quase nunca entra no mesmo horário. Essa frase funciona por 2 motivos geniais. Primeiro, soa como lógica, natural, não carente. E segundo, filtra as curiosas. Mulher que só quer atenção, inventa desculpa, enrola ou some. Ótimo! Tempo economizado, energia preservada. Mulher interessada de verdade, passa o número. E pronto! Você sai da arena caótica do aplicativo e entra num espaço muito mais pessoal. Uma forma ainda mais elegante de pegar o número. Quando ela faz uma pergunta boa, pessoal ou interessante, dá para fazer uma transição ainda mais suave. Ela pergunta uma coisa tipo: ai, e aí, o que fez você curtir o meu perfil? Você responde: essa resposta eu prefiro dar pessoalmente, no nosso primeiro encontro. Mas antes disso, passa aí teu número, vai. Isso cria mistério, liderança e direção. 3 coisas que quase nenhum cara demonstra no aplicativo. Na maioria das vezes, se ela está minimamente interessada, o número vem. Ok, consegui o número. E agora? E aqui surge outro erro clássico. Achar que agora é hora de virar terapeuta, confidente e melhor amigo virtual. Não é. Mensagem não serve para criar conexão profunda. Serve para manter o clima leve e marcar o encontro. Só isso. Algumas trocas divertidas, um pouco de flerte, nada de interrogatório emocional. E então, convite. Alguma coisa direta, clara e confiante. Tipo, e aí, quinta-feira você tá livre? Eu conheço um restaurante italiano ótimo lá no centro e quero te levar lá. Sem talvez, sem se você quiser, sem qualquer coisa. Isso transmite exatamente o que falta na maioria dos homens: intenção. E as mulheres reagem muito melhor a isso do que a conversas intermináveis que não levam a lugar nenhum. A verdade desconfortável, mas libertadora. Você não está em aplicativo para colecionar matches, nem para virar amiguinho de chat. Você está ali para trazer mulheres para sua vida real, para o seu mundo, para o seu sofá, para o seu quarto. E enquanto você fica tentando ser perfeito por mensagem, outros caras simplesmente avançam. Esse método funciona porque respeita a realidade brutal do namoro online. Quem demora demais, perde. Quando você começa a aplicar isso, pedir o número cedo, marcar encontro rápido, sair do aplicativo sem culpa, os resultados mudam de uma forma quase ridícula. Mais encontros, mais conexões reais, mais sexo, menos frustração. E tudo isso não vem de truque barato, mas de entender uma coisa simples. Química não se cultiva por semanas, se aproveita no momento certo. Esse é o segredo que a maioria dos homens nunca aprende. E é exatamente por isso que quando você aprende, parece que o jogo foi hackeado.